Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto. Nesse encontro de hoje, a gente vai seguir explorando os itens referentes ao TPS de 2024, mais especificamente os itens de História do Brasil. Hoje é momento de a gente seguir olhando para a questão 42, mas dessa vez trabalhar um pouquinho o item 2, usar o item 2 como motivação para a gente oferecer conteúdo pertinente para que vocês consigam um bom desempenho em TPS futuros. Vamos lá! Esse item 2 da questão 42 do TPS de 2024 não é um item pertinente para a gente no que concerne ao estudo do gabarito, porque acabou sendo um item anulado. É mais um item que fala sobre a Primeira República, dessa vez não trabalhando a dimensão cultural, como foi o caso do item anterior. Nessa oportunidade, é um item que fala da dimensão política, olha para a política dos governadores, principalmente o impacto da política dos governadores no nível local, no exercício do chamado coronelismo. É, portanto, um item que trabalha o ponto 6.3 do edital de História do Brasil, que fala do regime oligárquico e da política dos estados. Política dos estados como era conhecida à época, aquilo que ficou consagrado na historiografia como a política dos governadores. Esse é um item anulado sob a seguinte justificativa. Antes de falar da anulação, vamos à leitura do item. Nesse período, era comum a prática da degola, que consistia em o candidato eleito ser rejeitado pela comissão de verificação da Câmara dos Deputados. De fato, a comissão de verificação de poderes era o último filtro porque o processo eleitoral passava, depois de muitas oportunidades em que a fraude eleitoral pôde se consubstanciar ao longo do processo eleitoral. Foi um item que foi feito para estar correto, mas houve um certo ruído nessa passagem aqui. O era comum a prática da degola. Inclusive, a justificativa para a anulação do item fala exatamente disso. Ela alega que o uso desse termo era comum prática da degola, era comum a prática da degola, teria prejudicado o julgamento objetivo do item. Poxa, o que é ser comum? Tinha degola em todo o pleito eleitoral, metade dos deputados eram impedidos de assumir o cargo dentro do Congresso, que é comum. Então, a banca comprou esse argumento e acabou decidindo não pela mudança do gabarito, mas pela anulação do item. Esse tipo de questão, agora me referindo ao tema que está sendo trabalhado aqui no item 2, é uma questão muito comum. Nos tempos do IADES, isso já caiu inclusive na segunda fase, na fase discursiva. A banca gosta muito de trabalhar essa legislação eleitoral dos tempos da Primeira República. A banca gosta muito de falar da fraude, das constantes fraudes observadas na política de governadores. Não por acaso, dentro do percurso, a gente tinha até um conteúdo complementar que versava apenas sobre a história do voto, a história das eleições no Brasil. Eu estou, inclusive, trazendo esse conteúdo para dentro do curso regular, porque às vezes o candidato vê lá na plataforma a existência desse conteúdo complementar, mas justamente por esse conteúdo ter um caráter complementar, ele entende que isso é descartável e acaba não assistindo a um conteúdo que eu particularmente julgo de grande relevância para a prova. Dentro do percurso, vocês encontram uma infinidade de temas, conteúdos, é tudo trabalhado com muita profundidade, mas entendam que tudo que está lá
Está lá porque é relevante para vocês. E o mesmo critério eu uso quando pensando esses vídeos aqui no YouTube. O canal do YouTube do ZG, ele tem o propósito de servir os candidatos. É um canal feito para os CACDistas, para aqueles que querem seguir a carreira diplomática e querem passar no CACD. Então, claro que em alguns momentos do canal a gente vai trabalhar um conteúdo muito profundo, conteúdo muito específico, trabalhar alguns conteúdos complementares, mas se existe a decisão de olhar para um determinado tema e trabalhar esse tema aqui, podem ter certeza que em algum nível isso vai ser relevante, vai ser pertinente para vocês. Olhando especificamente para esse item, eu acho que uma linha que a gente pode seguir é justamente essa linha da fraude eleitoral na Primeira República. Todo o processo eleitoral dentro de um ambiente democrático, a nossa expectativa é que o eleitor tenha a condição de, em última instância, determinar o resultado das eleições. A época da Primeira República, nessa nascente história da República Brasileira, ali na virada do século XIX para o século XX, o que se percebe é que, muitas vezes, o governo estadual e o governo federal, através dos seus agentes, através da situação política, através principalmente daqueles homens que estavam subordinados ao coronelismo no nível local, controlavam e determinavam o resultado das eleições. Então, o pleito eleitoral era controlado muitas vezes de cima para baixo, era controlado em todos os níveis pela situação política, de maneira que era muito difícil que os candidatos da oposição conseguissem se afirmar tanto na esfera local quanto no nível nacional. Havia uma rede de compromissos recíprocos, que foi a marca da política dos governadores, que envolvia lideranças políticas locais e lideranças políticas nacionais. As fraudes generalizadas eram, então, recorrentes, porque toda essa relação entre lideranças do nível local e nível nacional havia para garantir previsibilidade, para garantir a estabilidade, isso é a marca da política dos governadores, e a fraude era recurso recorrentemente utilizado para evitar reveses, evitar problemas, evitar instabilidade nessa engrenagem na máquina política da Primeira República. Esse processo eleitoral é marcado, então, por um abismo, né, muitas vezes, entre um desenho institucional que vai sendo observado no nível legislativo, existe uma legislação que vai adensando ao longo da Primeira República, mas é uma legislação que não dialoga, uma legislação que não representa, uma legislação que não é capaz de cobrir a realidade dos municípios brasileiros, a realidade diversa dos municípios e, em grande medida, a realidade precária daqueles municípios mais para o interior, que não tem qualquer condição de aplicar essa legislação que vai ganhando em complexidade ao longo da Primeira República. A Constituição de 1891, a gente fala muito sobre isso dentro do curso História do Brasil, aqui a ideia é só propor um caminho, olhando para os tipos de fraude, porque isso gera muita confusão entre os candidatos. A Constituição de 1891, propriamente dita, ela não determina se o voto vai ser aberto, se o voto vai ser secreto, ela deixa isso para legislações posteriores, né? O que ela afirma é o fim do voto censitário, determina ali os critérios para a conformação do eleitorado, mas ela omite esse caráter secreto do voto, né? A Lei Rosa e Silva, em 1904, é que vai consolidar o chamado voto a descoberto, que acaba sendo consagrado na historiografia como o voto aberto. Existem outras características ali da Lei Rosa e Silva, mas para esse vídeo de hoje vale mencionar que é uma legislação complementar à Carta de 1891, que estabelece o voto aberto. A reforma de 1925, aqueles tempos conturbados lá do governo Arthur Bernardes,
é uma tentativa de repensar esse dispositivo do voto aberto. Existe sim em 1925, a instituição, supostamente, teoricamente, do voto secreto, com uso das cabines indevassáveis, supostamente indevassáveis, uma tentativa ali de introduzir o voto secreto na letra dessa reforma da lei da reforma, e o eleitor, ele, inclusive, deveria colocar a sua cédula dentro de um envelope oficial. Só que tem um problema. As cédulas, nesse contexto de final da Primeira República, elas continuavam sendo impressas e distribuídas pelos próprios partidos políticos. Então, não existia ali uma cédula oficial impressa por agentes de uma justiça eleitoral brasileira. Isso não existia. Então, na prática, era o coronel que entregava ao eleitor a cédula, e muitas vezes essa cédula já estava preenchida, pronta para ser posta no envelope. Então, o eleitor entra na cabine para simular esse isolamento, mas já tem ali o seu voto e vai ser fiscalizado, né, pelo agente do coronel para garantir que o candidato da preferência desse coronel seja o candidato escolhido. Então, o voto seguia sendo, apesar da reforma de 1925, fundamentalmente aberto. Então, essa era uma maneira de fraudar as eleições, e existem várias formas no nível local, sob o olhar atento dos agentes do coronelismo. Existem várias formas de fraudar as eleições. Eu coloquei algumas dessas formas aqui na tela, como vocês podem ver. A primeira forma que eu elenquei foi a fraude no alistamento mesmo, né? Quando se pensa ali o eleitorado que é regimentado através das juntas de alistamento. As juntas de alistamento eram amplamente dominadas por facções governistas. A situação política protagoniza todo o processo de conformação mesmo das eleições no nível local. Então, muitas vezes, essas juntas de alistamento promovem fraude no alistamento porque vão contra os critérios estabelecidos pela Constituição. Então, vão alistar menores de idade, vão alistar analfabetos, que são submetidos a testes ali para comprovar se são analfabetos ou alfabetizados. Eles já estudam previamente, mas são eleitores que não conseguem escrever, são analfabetos funcionais. Alguns cidadãos falecidos ou que nem existiam, nome falso, falsidade ideológica, acabavam sendo alistados também. Enfim, primeiro problema, a fraude no alistamento. Segunda modalidade de fraude no nível local, essa muito mais comumente encontrada na historiografia, é a chamada eleição a bico de pena, né, com as atas falsas, as atas falsificadas. O que se tem ali é uma fraude pontual, o que se tem nessa modalidade é uma fraude pontual ali, direto na mesa de votação, na mesa de apuração. Os próprios membros da mesa eleitoral, também muitas vezes, em geral, aliados do coronel, vão preencher essas atas de votação, né? Mesmo que o eleitor não comparecesse ao pleito, esses agentes da mesa, esses membros da mesa, vão escrever na ata os seus respectivos nomes, garantindo ali o voto mais votos, né, para os candidatos da situação. O nome bico de pena faz referência justamente à pena, as canetas na época, né, usadas para forjar, para falsificar o documento, né, para falsificar as atas ali na mesa de votação, na mesa de apuração dos votos.
Outro fenômeno muito interessante é esse fenômeno da duplicidade das atas. Como o voto era aberto, como não havia uma ata oficial, né, uma cédula oficial, era muito comum que os partidos, era muito comum que todo o processo eleitoral, muitas vezes, quando havia realmente concorrência, quando havia realmente um candidato da oposição forte, é, em algumas ocasiões, esses períodos de eleição eram períodos de embate físico entre os partidos. Representantes de partidos políticos distintos vão brigar para ter protagonismo na realização do pleito, no controle da mesa eleitoral. Então, muitas vezes, os representantes partidários da situação e da oposição política chegavam às vias de fato. Via de regra, as eleições no contexto da Primeira República, elas eram só protocolares, né? O candidato da situação não encontrava, via de regra, uma oposição muito forte contra a qual bater de frente. Mas quando isso acontecia, muitas vezes esse território da mesa eleitoral era disputado à tapa. Então, em algumas ocasiões, a oposição consegue disputar na força ali e controlar uma determinada sessão eleitoral. Os representantes, os membros de uma determinada mesa, em algumas ocasiões, representam a oposição política. Então, esses membros que representam a oposição poderiam eventualmente lançar a mão da fraude em favor da oposição contra a situação política. E nessas oportunidades, muitas vezes, mesas paralelas, mesas eleitorais em paralelo se constituem, são formadas, de maneira que ao final do processo você tem duas atas para uma mesma eleição, a ata da oposição e a ata da situação, e ambas são enviadas para a capital da República, ambas são enviadas para o Rio de Janeiro. Então vocês imaginem a confusão que essa modalidade de fraude não causa. Isso sem falar de uma outra modalidade que também aparece aí na tela, que é a violência e coação, não produto do embate entre as forças que se opõem no processo, mas violência e coação policial por conta da mobilização do poder público, da força policial local em prol, muitas vezes, dos interesses do coronel. Frequentemente, essas forças são disponibilizadas, mobilizadas, colocadas à disposição dos coronéis, dos agentes da situação, do poder local, das forças governistas para tentar intimidar eleitores oposicionistas. Então, comícios são dispersados, urnas, sessões eleitorais são tomadas quando se constata o protagonismo da oposição. Havia também essa última modalidade, né, o voto de fósforo. O fósforo é aquele cara que vai, numa mesma eleição, votar múltiplas vezes, lançando mão de títulos falsificados. Né? Então, pessoas que tinham mudado de região recentemente, né, de região eleitoral, eleitores falecidos, eventualmente ressuscitam a partir da ação desses fósforos. Então, a fraude era comum, claro, guardadas as proporções, nos grandes centros, aí, mas era especialmente comum à medida em que a gente avança para o interior e constata uma precariedade maior das instituições. Era muito mais difícil aplicar a lei e garantir a ordem para o interiorzão do Brasil, naquelas cidades pequenininhas que ainda estavam se constituindo, cidades nas quais o poder do coronel muitas vezes era incontestável. Né? O coronel, nessas cidades mais para o interior, era o microcosmo do Estado, basicamente. Né? Ele tinha poder policial, ele era o dono da terra, ele era o gerador de emprego. E se todas essas modalidades de fraude falhassem no nível local, aí a gente tinha o último crivo para filtrar e tentar impedir a entrada de representantes da comissão, da oposição, que era a Comissão de Verificação de Poderes, né? Que é o último filtro da lógica
da política dos governadores. Se você quiser saber um pouquinho mais da Comissão de Verificação de Poderes, vem para o ZG, vem assistir a nossa aula de História do Brasil. Mas enfim, a ideia do nosso encontro de hoje, do episódio, no ponto para um ponto de hoje, foi primeiro enfatizar a relevância desse tema, essa temática das fraudes eleitorais, das eleições da Primeira República para a prova. É um tema recorrente. E, em segundo lugar, tentar organizar a casa, trazendo alguma legislação pertinente para vocês. Enfatizamos a Lei Rosa e Silva, que já foi cobrada objetivamente em alguns concursos. Falamos da reforma eleitoral que acontece em 1925, nos tempos conturbados do governo Arthur Bernardes, e tentamos elencar aqui as modalidades de fraude mais comuns na historiografia, olhando para a Primeira República no nível local do processo, dos distintos processos eleitorais que aconteceram à época. Eu fico por aqui, a gente volta em uma próxima oportunidade. Valeu, gente!